Começa agora o podcast Contra a Regra. Voltamos para mais um episódio do podcast Contra a Regra. E olha, dessa vez a gente deixa o Oriente Médio e vem para a América do Sul, que é nosso continente favorito. Acredito, se a gente fizer a contabilidade, acho que a Atlântida. América do Sul ganha. Atlantis ali, Atlântico. sabe? Aquela região lá, Tá tudo bom, perdido. tá bom. E com essa eu já vou apresentar ele, né? O Felipe Strasser, que já entrou com tudo, com a primeira piadoca do dia. E aí, Felipe, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço também para o Gustavo, para ti, Alessandro, que nós temos uma excelente jornada e podia ser aquele continente que a Nova Zelândia é, né? Tem aquele continente antigo que era a Nova Zelândia, mas eu prefiro falar Atlantis. Tá certo. E o Gustavo Chagas, direto de São Paulo, concorda, Gustavo? Não concordo. A Não América do Sul concordo. em primeiro lugar sempre. Tudo bem, Alessandro, Felipe? Um oi para o estagiário, para quem nos assiste no YouTube, sempre acompanha a presença dele nos nossos programas. E, é claro, um oi a você que nos acompanha a cada semana, seja em áudio ou em vídeo. Um abraço. Tá a postos já no local dele, né? O local de descanso, e aí vai o Felipe atrapalhar para fazer Não a vou, gravação ainda do não, deixa podcast ele Contra a quieto. Regra. Deixa ele quieto, deixa ele quieto. Bom, nosso assunto de hoje são as eleições no Equador. Daniel Noboa vai ser o próximo presidente equatoriano. Ele que no dia 15 de outubro, faz um tempinho, e era um dos assuntos que a gente queria discutir. Só que aí a guerra na faixa de Gaza, a guerra entre Israel e o Hamas, acabaram deixando esse programa um pouquinho ali de sobreaviso. A gente aguardou e agora a gente traz de volta essa análise. Quem venceu, entanto, portanto, foi o Daniel Noboa. Ele derrotou a candidata Luísa Gonçalves, que foi apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa, 52% dos votos para Daniel Noboa, que vai ser o líder mais jovem da história do Equador, só 35 anos. Assume o cargo em dezembro para um mandato tampão. Menor tempo aí no comando do país. A gente vai explicar tudo, uma eleição importante que também foi marcada pela violência durante a campanha eleitoral, inclusive com o assassinato de um dos candidatos, ameaças do narcotráfico. E para analisar esse cenário do Equador, a gente recebe a professora Carolina Pedroso, de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, que começa fazendo uma análise sobre a importância dessas eleições e por que elas foram antecipadas no país, afinal de contas. As eleições presidenciais do Equador em 2023 aconteceram por conta de uma grave crise institucional que o país viveu sob o mandato de Guillermo Lasso. Ele ainda teria um tempo pela frente como presidente, mas ele teve uma dificuldade muito grande de conseguir negociar com o legislativo, que no Equador é composto somente por uma casa, é uma Assembleia Nacional. Ele estava sofrendo graves acusações de corrupção e existe um mecanismo na Constituição equatoriana que permite a morte cruzada, ou seja, o presidente, diante de uma situação de instabilidade, ele pode pedir a dissolução do Congresso, desde que o cargo dele também fique vago. Né? Então, ele, em maio de 2023, decretou a morte cruzada por conta dessa grave crise institucional, e o legislativo foi dissolvido e o cargo dele também ficou à disposição. Né? Então, essas eleições acontecem nesse contexto de grave crise institucional, e vale lembrar que o Equador, durante o século XX, depois do seu processo de redemocratização em 1979, foi um país que sofreu muitas instabilidades, né? Viveu uma onda de instabilidade a ponto de ter 9 presidentes em um período de 10 anos. Né? E essa grande onda de instabilidade cessou no país com uma nova Constituição que foi instituída durante o governo do Rafael Correa. Então, a partir de 2008, essa Constituição foi estabelecida no país, a Constituição de Montecristi, e é exatamente essa Constituição que está em vigor hoje que permitiu que permitiu esse mecanismo de morte cruzada. Né? Então, foram ferramentas desenvolvidas por essa nova Constituição justamente para evitar aquela situação que o Equador viveu nos anos 90, né, de ter um presidente praticamente por ano. Né? Então, foram formas constitucionais criadas justamente para que o país conseguisse sair dessas crises constitucionais, aliás, dessas crises institucionais, de uma maneira mais tranquila. Né? Então, nesse caso, as eleições acontecem nesse contexto. Uma das críticas que se fazia à época, nos anos 90, né, em que teve essa série de
quedas presidenciais, era que o Equador vivia uma situação de hiperpresidencialismo. O presidente acumulava muitas funções, muitas das quais, inclusive, deveriam estar com o legislativo, e, portanto, ele acumulava uma demanda por parte da população que muitas vezes ele não conseguia cumprir. Né? Então, a Constituição de Montecristi, essa Constituição de 2008, ela vem um pouco para corrigir essa distorção desse hiperpresidencialismo, garantindo mais poderes ao legislativo. Isso, por um lado, trouxe essa estabilidade por um tempo, né, para o país. Então, de 2007 até 2023, foi um período relativamente longo, né, considerando que a democracia equatoriana também não é muito longeva, né, de 79. Então, conseguiu garantir uma certa estabilidade política, mas, por outro lado, trouxe problemas na condução da negociação entre o executivo e o legislativo. E foi exatamente esse problema entre o presidente Guilherme Lasso, que perdeu uma parte importante do seu apoio dentro do Congresso, que fez com que essas eleições acontecessem de maneira antecipada e que agora o Equador tenha um presidente que vai cumprir o mandato do Guilherme Lasso, portanto vai ser um período bastante curto, né, considerando os muitos desafios do país. A professora Carolina já nos deu esse cenário, né, e eu não consigo segurar. O Daniel Noboa não assumiu a situação numa boa. E não deve ter uma boa situação daqui para frente. Mas é verdade, essa é a realidade no Equador. E esse mandato tampão, né, em 2 anos, agora falando sério, ele deve ter grandes desafios para reorganizar o país num tempo curto, né? Não é um mandato usual de 4 anos. Professora vai nos contar aí se é possível, diante de todos esses desafios que o Equador tem, de fazer um mínimo, de repente, né, para colocar a casa em ordem. Eu acho que é interessante a gente pensar um pouco quais são esses desafios e quem foi o presidente eleito, né? Então, o eleito dessa vez é um presidente, é um político jovem, né? Não só um presidente jovem, mas um político jovem, com praticamente pouca experiência de gestão pública. Ele ocupou alguns cargos mais técnicos na área da economia, que é a sua área de formação. Ele se chama Daniel Noboa e ele é filho de um candidato histórico presidencial, que já tentou a presidência várias vezes no Equador, que é o Álvaro Noboa. É muito curiosa essa informação, porque ela cruza um pouco também com a história do próprio Guilherme Lasso, que é esse presidente que precisou recorrer à morte cruzada, porque ele também foi um candidato que tentou muitas vezes a presidência até conseguir, né? E o pai do Daniel Noboa também tinha essa característica de tentar a presidência várias vezes. Ele, por sua vez, não foi bem sucedido, mas o filho foi. Então, Daniel Noboa tem 36, 37 anos, ele é bastante jovem, ele vem desse ramo mais empresarial do próprio pai também, né? Eles têm um conglomerado empresarial muito importante, e ele, além da pouca experiência pública, ele vai ter que lidar com desafios grandes, né? Então, o país ainda está sob esse rescaldo aí de uma crise institucional grave, né, que levou justamente a essas eleições gerais do Legislativo e do Executivo. Essas eleições foram marcadas por uma intensa violência política, sem precedentes na história equatoriana, né? Tanto que um dos candidatos presidenciais foi assassinado durante esse processo da campanha eleitoral. Ficou muito evidente, assim, que nos últimos, pelo menos, 5, 6 anos, o Equador se transformou de um país que tinha alcançado uma certa estabilidade política em um país mais complexo e um país que hoje sofre claramente com o problema do narcotráfico e dessas máfias e desses grupos criminosos influenciando cada vez mais a política. Então, o assassinato desse candidato presidencial, Fernando Villavicencio, vem um pouco também nesse contexto de mudança e de aumento de tensão política no país. Né? Existe um outro fator importante que o Daniel Noboa vai ter que gerenciar nos próximos meses e nos próximos 2 anos que ele vai cumprir de mandato, que é uma tensão crescente entre indígenas e ambientalistas, por um lado, e o setor petroleiro, por outro. O Equador tem como principal fonte de renda a exploração do petróleo, junto com outras atividades extrativistas, mas principalmente do petróleo, e boa parte desse petróleo está localizada em áreas de proteção ambiental e em reservas indígenas.
né? Então, existe uma tensão muito grande entre esses grupos, que já era uma tensão bastante presente desde a época do presidente Rafael Correa, aquele que fez a mudança constitucional, né, que foi eleito em 2006, assumiu em 2007, é uma figura também política bastante importante no país, e foi uma tensão que ele não conseguiu resolver, né? Ele originalmente era apoiado justamente por esses grupos ambientalistas, indígenas, depois ele rompeu, né, teve dificuldade de manter aliança com esses grupos, porque na hora de definir o que de fato iria vencer, né, esse cabo de guerra, né, entre preservação ambiental e obter ganhos imediatos e seguros com a exploração do petróleo, o ganho econômico acabou ganhando, né? Então, Daniel Noboa vai ter que lidar com essas tensões. Vale lembrar que um dos vértices dessa crise institucional que culminou com o fim precoce do mandato do Guilherme Lasso tem a ver justamente com essa pressão indígena também contra o governo dele. Ele chegou a ter problemas, assim, com a capital Quito, né, de ser um centro efervescente ali dos movimentos indígenas organizados. Esses movimentos encurralaram o governo em vários momentos. Ele chegou até a transferir a capital política do país para Guayaquil por alguns meses, justamente para evitar uma escalada da violência. Ele mesmo quase perdeu a eleição quando ele concorreu para o Diaco Pérez, que era um candidato indígena, foi muito acirrada ali a disputa. Então, esse é um outro desafio importante que o Daniel Noboa vai ter que lidar. E, enfim, o fato dele ter pouco tempo para concluir o mandato vai ser um outro desafio adicional, né? Porque ele tem grandes questões para resolver, violência política, aumento da influência do narcotráfico, essa tensão social, e não vai ser fácil resolver isso, né? Eu diria que se ele pudesse escolher dentre os tantos desafios que o país precisa superar, a melhor estratégia seria focar numa reconciliação nacional. O país está muito fraturado, o país saiu bastante traumatizado desse processo eleitoral, enfim, teve todas essas situações de violência, então eu diria que esse seria o grande desafio, talvez o principal caminho para ele percorrer. E, professora, como o Alessandro já adiantou, né, na introdução do assunto, e claro que eu acredito que o nosso público também já, pelo menos se não sabia que ia ter uma eleição no Equador, ficou sabendo, por causa desse destaque, infeliz destaque que teve a campanha após o assassinato de um dos candidatos, o Fernando Villavicencio. Eu não vou falar que nem os argentinos. E a pergunta, professora, é qual o impacto desse caso nas eleições que chamou a atenção para o mundo inteiro, para o pequeno país que é o Equador, né, pequenininho aqui na América do Sul, e do nada candidatos, né, o próprio Noboa foi votar com colete à prova de balas, né? Então, assim, qual foi o impacto para essa eleição do assassinato de um candidato à presidência? Como eu disse, houve esse assassinato durante a campanha presidencial, e esse caso teve uma repercussão direta sobre o próprio resultado, né? Porque o Daniel Noboa é um outsider, praticamente, né? Ele não tem uma grande trajetória política, não é um político tradicional, não é um político experiente. E o que explica ele ter chegado ao poder, né? Uma das razões tem a ver com o próprio assassinato do Fernando Villavicencio, que não era um candidato que estava muito à frente das pesquisas, mas que era conhecido por ser um importante crítico do Rafael Correa, né? Rafael Correa não pode mais concorrer à presidência, ele está fora, né, da política equatoriana já há algum tempo, ele está exilado na Bélgica, que é o país da sua esposa, né, então ele está morando lá, mas ele continua sendo uma força influente na política equatoriana, e depois a gente pode até refletir um pouco sobre isso, mas a principal candidatura que estava ali, com grandes chances, inclusive, de ganhar no primeiro turno essas eleições, era da candidata apoiada por ele, né, da Luísa Gonçalves. E quando acontece o assassinato do Fernando Villavicencio, que, como eu disse, não estava muito à frente das pesquisas, era um candidato relativamente pequeno, isso movimenta muito o tabuleiro, assim, porque o fato dele ter sido um crítico muito voraz do correísmo e daquilo que a Luísa Gonçalves representava, acendeu um alerta, né? Então muita gente fez essa ligação direta entre o assassinato dele e o correísmo, ou seja, o correísmo estaria ligado ao narcotráfico, estaria ligado a essas máfias, a essas milícias, a esses grupos que têm atuado bastante violentamente no Equador.
Então, essa acusação, ela pesou bastante. Chegou-se a cogitar, inclusive, que a Luísa Gonçalves não chegaria ao segundo turno. Então, assim, modificou muito, né, as projeções, as pesquisas. Ela acabou chegando ao segundo turno como candidata favorita, né, ainda à frente nas pesquisas, mas no segundo turno houve essa mudança. E há um outro aspecto importante desse assassinato, que vai influenciar diretamente as eleições, porque essas eleições, como eu disse, elas não são só presidenciais, elas foram também legislativas, né? E o movimento do qual o Fernando Villavicencio fazia parte, que é o movimento Construye, ele acabou se tornando a segunda maior força dentro do Congresso, dentro da Assembleia Nacional Equatoriana. Era um partido que só tinha uma cadeira na composição anterior da Assembleia, que foi eleito em 2021. E agora é um partido que tem 29 cadeiras de 137 do total, né? Então se tornou a segunda maior força do Congresso. A gente está conversando com Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, analisando esse cenário político equatoriano que era bastante tenso, né? Continua sendo, na verdade, mas o Guilherme Lasso, ele não tinha uma vida tranquila, muito pelo contrário. A partir de agora, é possível que a relação entre o executivo e o legislativo, essa relação se pacifique, que o país, de fato, tenha pelo menos um período de mais calma, para aí sim tentar superar todos esses desafios impostos? Poderia se esperar, bom, a morte cruzada foi acionada, foram feitas novas eleições e talvez essa relação se pacifique. Pode ser que sim, mas diante de tantas situações complexas e dessa fragmentação da composição da Assembleia, então, segunda força é o movimento do Fernando Villavicencio, e a primeira força ainda é o movimento ligado ao Rafael Correia da Revolução Cidadã, né? É chamada assim a coligação, né? Revolução Cidadã. Então, ele tem a maior bancada do Congresso ligada ao correísmo, né? Mas eles têm um número de cadeiras que não é suficiente para ter a maioria simples, né? Que era a maioria que eles tinham antes, na configuração da Assembleia anterior, durante o governo do Guillermo Lasso, né? Então, hoje, o movimento do Correia, mesmo ele estando fora do país, né, ele tem uma influência importante na política. Ele certamente vai ser um entrave, vai ser um obstáculo a mais para o Daniel Noboa superar, né, um Congresso mais fragmentado do que era antes. E demonstra que, apesar de todas essas dificuldades, todas essas reviravoltas, né, dos últimos meses no Equador, o Rafael Correia ainda é liderança de uma importante força política no país, né? Então, mesmo sofrendo com acusações graves de corrupção, agora com essa acusação também de ter alguma ligação, né, com esses grupos de narcotraficantes, vejam, não há nada comprovado, tá? Mas isso tudo faz parte da narrativa política do Equador hoje, né? Ele ainda é uma força política importante, porém ele sai menor dessas eleições, né? Existem vários analistas políticos, várias análises que foram produzidas exatamente à luz desses resultados que consolidaram o Noboa como novo presidente, que falam, olha, o Correia está saindo menor, porque a candidata que ele apoiou e que tinha grandes chances de ganhar e que era a favorita, não consegue, né, alcançar o êxito na presidência e tampouco consegue consolidar uma maioria simples no Congresso, que era o que eles tinham antes. Então, eles perdem cadeira e perdem o executivo que estava praticamente ganho, né? Então, essa crise institucional do Guillermo Lasso demonstrava que o correísmo era uma força importante e provavelmente ganharia a presidência. Então, de fato, esse assassinato do candidato à presidência, Fernando Villavicencio, é um fator que vai determinar essas mudanças e vai trazer também uma dificuldade maior para Rafael Correia. Para fechar, a professora Carolina Pedroso vai analisar para a gente a presença de uma outra figura importante na política do Equador, que mesmo de fora, mesmo exilado, vamos dizer assim, ou asilado na Bélgica, o ex-presidente Rafael Correa segue ditando ou tentando ditar as cartas, né? Para quem não lembra, ele governou o país no final dos anos 2000, um cara à esquerda, e como boa parte da esquerda da América Latina nos anos 2000, foi acusada de corrupção, ele foi condenado, tem mandado de prisão contra ele no Equador, mas como ele tem cidadania belga, ele mora na Europa já há muito tempo, mas de lá influencia nas eleições equatorianas. A candidata dele perdeu no segundo turno para o Daniel Noboa, e a professora agora nos explica como a figura dele influencia ou pode influenciar no futuro a política do Equador. É difícil a gente mensurar o quanto ele é popular, né, porque não são feitas pesquisas recorrentes sobre isso, justamente porque ele não foi candidato,
né? Ele é alguém que está de fora da política, ainda que tenha bastante influência. Mas se a gente fosse concluir a partir dos números dessas eleições, é possível perceber que o país está dividido. Então, que ele ainda tem, pelo menos, de 30% a 40% de apoio por parte da população, mas ele também tem uma rejeição muito grande. Né? Então, essa rejeição ao correísmo também nos ajuda a compreender por que o Guilherme Lasso foi eleito, né, que ele também era um crítico tradicional do Rafael Correia, e agora o Daniel Noboa também. Então, resumindo, nós temos essa força que o Rafael Correia representa, mas que é uma força que, ao mesmo tempo, é atrativa, ela também é repulsiva. Né? Então, ele é aquele tipo de político que as pessoas ou amam ou odeiam. Né? Então, nesse contexto já de polarização crescente, de violência política, de narcotráfico, eu diria que os desafios para o presidente Daniel Noboa não são fáceis. Né? Mas se ele talvez apostar por uma via mais conciliatória, de negociação, de tentativa de reconciliação nacional em prol da pacificação da política como um todo, e não só da relação entre executivo e legislativo, pode ser um caminho para tentar reverter esse processo que o Equador tem passado. Perfeita essa análise, então, da Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, nos ajudando a entender um pouquinho sobre esse cenário político equatoriano. E, amigos, não é fácil, né? Mas o que é fácil na América do Sul quando a gente fala de política? O Felipe comentou, né, que o Noboa foi votar com colete à prova de balas e, infelizmente, essa vem sendo uma tendência em toda a América do Sul. Se a gente for ver, no Brasil, em 2018, o Bolsonaro sofreu um atentado. Tivemos a morte de um candidato no Equador. Né? Então, isso daqui a pouco vai ficando comum. Na Colômbia, os candidatos davam discursos atrás de painéis blindados, porque poderia ter num comício alguém, né, um atirador. Enfim, tá uma loucura. Não era exatamente um período de eleições, mas a Cristina Kirchner sofreu uma tentativa de atentado também. Sim. Não, Que a Colômbia é um caso à 100% ligado à parte. política. A Colômbia é um caso à parte. Se a gente for levar na história da Colômbia, de Pablo Escobar invadindo a Suprema Corte, então, assim, a Colômbia, a América do Sul vem já há bastante tempo sofrendo com isso e tudo que parece inimaginável pode acontecer na América do Sul. O Felipe mencionou Pablo Escobar. Teve um candidato na Colômbia que foi assassinado em meio à campanha, num caso parecido com o do Equador, e hoje o filho dele é político, concorre até à prefeitura de Bogotá. Então, não é de hoje, mas parece que nos últimos anos vem aumentando, retornando essa tendência que a gente imaginava já ter sido superada. Pois é, e olha, a lista da semana volta, né? É o retorno dela no episódio de hoje. E eu vou falar de um país que politicamente também está na América do Sul e esse aí talvez seja o campeão das divergências políticas, viu? Por enquanto é só isso. Porque antes a gente tem que falar sobre o resultado, o placar momentâneo da lista da semana e também sobre a última, que eu nem lembro mais quando foi, então vou pedir a ajuda dos amigos. O placar, Felipe, primeiro para a gente refrescar a memória. Bora. Placar, eu tenho 3 pontos. Gustavo Chagas segue com o segundo lugar, com 1,5, e Alessandro de Lorenzo com 0,5. Eu já vou colocar 2,5 para o Gustavo, porque a América do Sul, convenhamos, né? É um campo assim. Putz, cara. Gustavo Chagas e América do Sul é um caso de amor. Né? Não, calma. Não. Mas antes, já que nós ficamos aí 2 episódios sem fazer lista, vamos relembrar a pergunta para o público, feito no antepenúltimo programa. Nós falamos das mudanças climáticas, de vários fenômenos mundo afora. Infelizmente, ninguém acertou. Então, não é o Alessandro que está em último lugar, é você que nos ouve ou nos assiste. E a gente está muito decepcionado, apesar de agradecer sempre a sua companhia, a gente esperava mais. Mas vamos lá, a pergunta foi a seguinte: os furacões no Atlântico Norte são conhecidos por nomes de pessoas, não necessariamente mulheres, como diz o senso comum. Esses batismos ocorrem desde 1954 e 96 nomes já foram aposentados porque furacões atingiram grandes proporções e daí não ficava legal repetir nomes
de eventos que foram tão pesados. Os mais conhecidos, o furacão Katrina, acho que é o mais famoso de todos, teve o Sandy, o Maria, já tivemos, como eu falei, o furacão Gustav, o furacão Fifi, em homenagem ao Felipe, mas nunca tivemos um furacão Alessandro ou Philip, né, já que são os americanos que batizam. Mas até hoje apenas uma letra nunca teve um furacão para chamar de seu. De A a Z, passando pelo W, K e as letras que também estão no alfabeto português, mas que não são tão usuais para nós, apenas uma nunca teve um furacão e ninguém acertou o que é a letra V. Quem sabe no futuro, do jeito que as mudanças climáticas estão atingindo o planeta, a gente não tem um furacão com a letra V. Está gravando em meio à passagem do furacão Otis pelo México. Então, Letra O. continua o V sem... Além do estrago, né, que sempre provoca e tal, eu acho que uma notícia que os brasileiros devem ter acompanhado e ficaram muito sentidos, que o hotel que foi gravado o episódio de Acapulco do Chaves foi bastante danificado, infelizmente, por esse furacão. Situação também bem caótica, bem crítica lá no México em função dessa passagem. Vamos para a lista, amigos? Vamos para a lista. Vamos lá, então. No domingo, dia 22 de outubro, tivemos o primeiro turno das eleições da Argentina. Mas não é esse o assunto, tá, Gustavo? Não adianta ficar feliz, porque esse aí não teria a menor graça. Eu já entregaria os pontos. Inclusive, ele corrigiria as minhas perguntas. Porque ele Eu, sabe eu mais do não, que eu o não próximo. participaria, eu realmente É. daria um WO ali. Já foi, já Não, mas deu. o que acontece? Na mesma data, ocorreram as primárias da oposição na Venezuela. Um processo eleitoral que aconteceu 5 dias depois da assinatura de um acordo entre o governo e a oposição, que estabeleceu a realização de eleições presidenciais para o segundo semestre do ano que vem, 2024, com presença de observadores da União Europeia e outras instituições internacionais. Foi um tema também que foi discutido, ficou em segundo plano por causa dessa guerra no Oriente Médio, mas um tema importante pensando na política venezuelana, que há muito tempo é dominada por Hugo Chávez e agora Nicolás Maduro. Em troca, o governo dos Estados Unidos suspendeu temporariamente as sanções ao petróleo, ao gás e também ao ouro da Venezuela. É sobre isso que a gente vai falar agora. A situação política e social venezuelana. Felipe Strasser e Gustavo Chagas vão travar uma disputa de conhecimentos sobre o assunto. Prontos? Não. Não? Mas não tem essa, tem que começar igual. Primeira pergunta, para começar de uma maneira fácil. Quem venceu as primárias da oposição da Venezuela e, supostamente, depois eu explico por que supostamente, vai disputar as eleições presidenciais do ano que vem? A. Juan Guaidó. B. Carlos Prosperi. Ou C. Maria Corina Machado. Quem começa é o Felipe Strasser. Maria Corina Machado. Essa é muito fácil. Essa é muito fácil, tem certeza? Sim. 1-0 para o Felipe, começa já muito Não. bem. Essa eu Não. imaginei que ninguém ia ter O meu grandes medo era o problemas. seguinte, eu não lembrava o nome dela direito. Aí Eu eu pensei falei, que ele ia botar 3 mulheres. Aí se ele botasse 3 mulheres e mudasse, eu falei, pô, ferrou. Aí ele botou Guaidó, eu falei, um a menos. Aí botou outro nome, nem prestei atenção. Vi que Foi era o homem, vice, foi o segundo colocado. foi homem, eu falei, não é. Pô, falei, não vai ser por 0. Ah. Ela teve mais de 90% dos Daí votos. agora a então pergunta para mim vitória- vai ser qual o signo da Maria Corina, né? Exatamente, Gustavo, qual o signo da Não. Maria? Ah, 1-0 para o Felipe, continua respondendo. sim. E a pergunta de número 2 ainda é sobre Maria Corina Machado. Ah, Falar um ótimo. pouquinho mais sobre ela, porque nesse acordo que a gente citou há pouco, o regime do Nicolás Maduro disse: beleza, vamos realizar eleições presidenciais livres, só que tem uma pegadinha no texto apresentado. Todos os candidatos, segundo esse acordo, vão poder participar do pleito, desde que cumpram todos os requisitos previstos na lei. Aí aqui entra a grande discussão. A Maria Corina Machado, em junho desse ano, foi considerada inabilitada para exercer cargos públicos por 15 anos pela Justiça. Ou seja, ela não pode concorrer mesmo, tendo vencido as primárias,
pela justiça, ela não pode concorrer nas eleições do ano que vem. Eu quero saber por que ela foi considerada inabilitada. Opção Aí, ó, A. ó, o Gustavo já sabe, ó a carinha, É, ó. Aí, ó, é. ele sabe, América Latina, cara. A América Latina é complicada, cara. É complicado. Mas pode A, ir. Felipe, por traição ao Ô, apoiar as louco. sanções dos Estados Unidos contra o governo de Nicolás Maduro. B, por traição ao defender a privatização da empresa estatal Petróleos de Venezuela, a PDVSA. Beleza. Ou C, por traição ao reconhecer Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela lá em 2019. O Tá, meu então. sorriso é que eu sabia que era por traição. Agora ele põe. Ah, ele sabe igual. Ele sabe igual. Ele sabe igual. Aí, ó. Ele sabe, ó. Ó, esse sorriso do Gustavo. Ele sabe. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Quer saber? Eu vou pular. Vai lá, Gustavo. Eu não sei, eu vou repassar. Ah, meu Deus! Então Felipe vai ter vamos que lá. responder. Então vamos lá. Tá, tem a PDVSA, tem o Guaidó e qual é a outra? A primeira é apoiar sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Tá. Sanções americanas, PDVSA. Ah, eu vou de Guaidó mesmo. Eu tenho que chutar igual. C, Juan Guaidó. Eu vou de Guaidó mesmo. Não sei. Marina Corina Machado sempre foi aliada do Juan Guaidó, opositores. Mas não foi por isso, não. Não, foi não. Eu poderia ter até respondido, mas eu fiquei com medo. Aí, ó. Agora já não tem mais chance. Agora não tem mais chance. Ele sabe, ele sabe. Alessandro, Alessandro. Mas vamos consultar o juiz, que é o Felipe. Acabou, né? Essa aqui Não, não, é o foi. Gustavo. É o Gustavo agora. Eu Ah, o tenho Gustavo ainda chance? tem chance? Ah, não, eu errei, perdão. Eu não É, lembro. Eu Eu errei. não lembro mais. Eu errei porque ele repassou. é verdade. Eu Então, errei assim porque ele como repassou. Maria Corina Machado, esta pergunta está inabilitada. É A porque ele repassou. resposta Só correta é para, só para, só para. Não vai valer ponto, mas só para eu chutar. Eu ia a. chutar o apoio ao embargo dos Estados Unidos. Era essa a resposta. Uma pena. Porque se ele Continua não, 1 para a 0. esclarecer a regra, se eu tivesse errado de cara, ele tinha a chance. Como ele abriu mão da chance dele repassando, aí já. Mas agora é ele que começa a responder. Isso também é. Que eu errei. Quem errou fui eu. Bom, e só para trazer o contexto, a oposição da Venezuela já disse que é ilegal essa decisão, que a Maria Corina Machado tem que concorrer. O governo dos Estados Unidos também exigiu que ela concorra. E a grande discussão aqui ela teve 90% dos votos das primárias e ela é apontada como talvez a única da Venezuela que poderia vencer as eleições contra Nicolás Maduro. Será? Aí ninguém sabe, né? Vamos aguardar os O próximos C é muito grande, né? capítulos. E as eleições seriam justas, de fato. A Venezuela garantiria um processo limpo. Enfim, E também só em 24, né? só em 24. Porra! Até lá, muita Até coisa. lá. Nossa É Senhora, segundo América do semestre Sul. de 24. América do Sul, cara. Puta. Nossa. Vamos para a terceira. Tá 1 a 0 para o Felipe. Gustavo tem a chance agora de empatar o jogo. O acordo, esse que permitiu a realização das eleições, prevê o fim das sanções dos Estados Unidos ao petróleo da Venezuela. Chega num ótimo momento, segundo diversas análises dos especialistas, porque está acontecendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, agora os conflitos entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, que podem aumentar ainda mais o preço do barril de petróleo, até causar um corte de abastecimento em alguns países do Oriente Médio. Então, os Estados Unidos também buscando uma fonte alternativa, a Venezuela pode ser essa fonte. Só que a Venezuela só pode suprir uma pequena parte da demanda mundial. Qual o tamanho da produção de petróleo do país, segundo dados da OPEP, a Organização dos Países Exportadores do Petróleo? A. 690 mil barris de petróleo por dia. B. 730 mil barris. Ou C. 770 mil barris de petróleo por dia. Repete, por favor. 690, 730 ou 770 mil. Eu passo. Felipe Strasser. Aham. Tá, é 40, 40, 40, né? Pensado de propósito. Vá. Aí na primeira ele põe o Juan Guaidó, o fulaninho e a Uni. 730, B.
B, 730 mil barris de petróleo por dia. Errado. Era 33% de chance, pô. Eu vou saber. E acabou mais uma vez? Não, o Gustavo ainda Não, tem não, o chance. Gustavo Ele tem. passou. Eu tenho O chance. Gustavo tem a chance. 690 ou 770 mil? Vai nos extremos. Eu sou obrigado agora a responder? Se tu não responder, tu, inclusive, Não, se tu seria não pouco responder, é inteligente. zero. Acabou. Sim, mas daí eu perco a vez de responder ou Sim, não. sim. Porque tu tá ignorando tua chance. É como se tu É. tivesse errado, na verdade, sim. E a pergunta é Não tua, seja né? Mano Menezes nesse momento, seja Eduardo Cudê. A pergunta é tua. Então, se tu errar, Tá, quais são as alternativas mesmo? 690 mil ou 770 mil barris? Bem, errando ou não respondendo, eu vou ficar no zero, não vou entregar ponto para o Felipe. Eu vou na letra A. 690 mil barris de petróleo por dia. A Venezuela tem as maiores reservas do mundo, tá? Do mundo. Quem mais tem petróleo no mundo é a Venezuela. Para fins de comparação, quem mais produz no mundo são os Estados Unidos, com 16,58 milhões de barris por dia. A gente está falando aqui de 700 mil. Olha a diferença. Segundo lugar, a Arábia Saudita, 10,95 milhões. E a Rússia, 10,94 milhões, praticamente a mesma produção entre os países. Então, a Venezuela está muito atrás, mesmo tendo essas reservas gigantescas. E aí a discussão, ou o argumento, é que falta muito investimento na Venezuela. Então, tem petróleo, mas não consegue tirar o petróleo. A resposta correta não é 690 mil, é 770 mil barris de petróleo por dia. Alternativa C seria a resposta correta. Segue 1-0 para o Felipe. E agora, pô, uma rapidinho, pausa. rapidinho, antes da tua pausa, só com um comentário para não perder. Eu já Vai. tinha achado 770 mil muito. Aí quando tu fala que é milhão, eu falei, caraca, velho, eu não sei nada de petróleo. Era só isso. Por dia, né? Por dia. Por Já tava dia. por mês, por Eu ano. não sei Não, por nada de dia, por dia. petróleo. É só basicamente esse comentário. Vamos para a pergunta extra agora. Pausa aí, o Felipe e o Gustavo vão pensar um pouquinho, vão tomar uma aguinha. Eu quero saber de você, público, podcast Contra a Regra, que ainda não acertou nenhuma. Tá na hora de acertar, viu? E essa foi feita especialmente para você. Nicolás Maduro é o atual presidente da Venezuela, assumiu em 2013, graças à ótima relação que tinha com Hugo Chávez, histórico presidente venezuelano. Só que antes de entrar para a política, o Nicolás Maduro tinha uma outra profissão. Não tinha nada a ver. Vocês dois sabem, né? Eu quero que o. Não, as perguntas que eu sei, o Alessandro entregou para o Felipe e entregou para você que nos ouve ou nos assiste. Essa Eu eu estou sei. indignado. Essa não tem alternativa e você vai responder lá no nosso Instagram. Também pesquisa, vai no Google. Gente, Vou dar uma dica para quem me conhece. O meu sonho de infância era trabalhar nessa profissão. Não ditador. Na Meu primeira sonho profissão. sempre foi ser Nicolás Maduro. ai, ai. Adorava isso. Mas o Maduro só apareceu há 10 anos, então, pois é, cara. Eu sempre sonhei que ele podia ser o ditador. Gente, ao contrário de nós, vocês podem pesquisar no Google. Dá tempo. A E gente essa não tem tá tempo. fácil, hein? A gente Tá não tem fácil. tempo, não é assim, ó, tipo, o Alessandro fala, quantos barris de petróleo a Venezuela... Quantos barris de petróleo? Cara, não tem nem como fazer isso. Vocês podem. Vocês podem. Repete a pergunta. Qual foi a profissão de Nicolás Maduro antes de entrar para a política? Ou antes de virar presidente, na verdade, da Venezuela? Agora a pergunta para o Felipe: qual a cor do bigode de Nicolás Maduro? Preto, branco ou loiro? Vamos lá. Onde está assento em Nicolás? Felipe. Olha só. Pera aí. Não, daqui a pouco, segundo o Gustavo... Ah, Gustavo, tu vem nessa, daqui a pouco ele vai perguntar quais cores da bandeira da Venezuela para você, vai. Tá. Vamos lá. 4. Vamos falar mais sobre a política venezuelana, que está bem agitada nesses últimos dias. Olha, ao mesmo tempo que acontecia essas primárias, que os Estados Unidos faziam esse acordo entre governo e oposição, o governo da Venezuela convocou um referendo. Vai ser no dia 3 de dezembro. Eles vão ouvir a população sobre 2 pontos. Vamos lá. A anexação de parte do território da Guiana. Ou seja, a Venezuela quer pegar uma parte da Guiana.
B, uma reforma constitucional apresentada por Maduro e que, entre outras coisas, tira ainda mais o poder da Assembleia Nacional. E C, uma emenda constitucional que permite a reeleição ilimitada do presidente da Venezuela, ou seja, o Maduro pode se eleger até quando ele tiver a fim. Assim, assim, a América do Sul, América Latina, vamos botar assim. Eu posso falar aquela coisa, eu tenho lugar de fala. Eu sou latino-americano. América Latina tem umas coisas muito estranhas. A gente sabe disso. E eu vou pela mais bizarra do universo. Porque assim, o cara já passou por cima da Assembleia. E não precisa de muita coisa para ele passar por cima da Assembleia. Ele não vai fazer um referendo para passar por cima da Assembleia. Não é assim que ditaduras funcionam. E nem governos autoritários, né? Então, assim, aí, pô, eleição indefinida. Pô, meu, eles estão perseguindo a mulher ali, tu entendeu? Só sobrou a mais bizarra de todas. É tá, a Guiana. Pô, é bizarro, não dá nem pra É falar. a A. É Eu a iria A. pela mesma lógica do É a Felipe. Não... lógica, só pode ser a A, cara. Só pode ser a A. Eu tô aprendendo a fazer a lista, talvez tenha É, ficado ainda não muito conseguiu. óbvio. Tá entregando todas pro Felipe. Pô, cara, 2-0 para o Felipe. Tá acontecendo mesmo. O governo da Venezuela propôs a criação de um novo estado na região de Essequibo e a concessão da nacionalidade venezuelana a todos os habitantes. O problema é, essa é uma região da Guiana que é rica em minerais, tem muito petróleo e o território representa 70% da Guiana, ou seja, quase toda a Guiana vai virar da Venezuela. Eles vão poder votar também? Não, Não, não que só a faça, Venezuela. Só não a que faça uma Venezuela grande vota. diferença, que eu acho que a população da Guiana deve ser bem menor, mas... Para entender, essa região é alvo de uma disputa centenária entre a Venezuela e a Guiana. Só que a ONU já disse, não, o território pertence à Guiana e acabou, fim de papo. A Venezuela não gostou muito, tá tentando levar na mão grande. é um país independente. Aí chega assim, do nada. Não, o Brasil, vamos fazer um referendo aí. Eu quero que o Everest fique aqui. Quero ter Olimpíadas de Inverno. Então vamos pegar um pedaço ali do Tibete e do Nepal? Assim, por quê? Porque eu quero. Eu É quero. isso. Tu vai dizer não pro Nicolás Maduro? Ele Olha, manda, hoje em né? dia, cara, Guiana, cara, que isso? Pô, tá 2-0, o Felipe já levou, tá? Já disparou na lista da Eu só Assembleia. queria, né, pedir ao público que perceba, né? Foi um jogo definido no primeiro lance, então você viu, você acompanhou, né? Foi uma vitória incontestável, mas o primeiro lance definiu tudo. É, só isso, só isso. Vamos para a última, então. Mais de 90% da população da Venezuela hoje vive na pobreza, uma situação bem triste. Segundo o mais recente ranking da Universidade Johns Hopkins, que mede indicadores como desemprego, inflação, PIB, em qual posição o país está no chamado índice de miséria? A. Primeiro lugar, ou seja, nesse índice a Venezuela é o país mais pobre do mundo. B. Segundo lugar, ou C. Terceiro lugar. É aquela pergunta assim que o professor te ensina no colégio o que é riqueza e o que é pobreza. Ele fala, a prova vai ser desse nível. Aí ele joga essa. Ele joga essa. Ele fala, tá, agora tu Vai, vê. tá de sangue doce, Felipe, tu já ganhou. Passa Ah, pro Gustavo, inclusive. segundo. Número Em 2. segundo lugar, Segundo Ele Venezuela é lugar. o ganhou. segundo país mais pobre do mundo? Segundo país mais pobre do mundo. Certa resposta. O Felipe goleou. Goleou 3-0 é goleada? Pra mim é. Pra mim Pode é, ser, não, pode pra mim ser. é. Pô, 3 gols de Pra mim diferença. é. Assim, ó, é engraçado. A, a questão, a questão é que o juiz entregou o primeiro gol, mas tudo bem. Ah, Ih, reclama lá na CBF, Gustavo. Vai. 3-0 para o Felipe, sem a Venezuela é o segundo país mais pobre do mundo e principalmente por causa da inflação. Qual é o Mais de primeiro? 300% de inflação, principal causa dessa pobreza extrema. Eu quero saber de vocês quem é o primeiro. Chutem. Zimbábue. Não. É o Zimbábue. Oh, O Zimbábue é o país mais pobre do mundo, segundo o Tu entregou a levantamento. resposta pra mim, cara. Eu? Quando tu Por falou quê? que a Venezuela é o segundo por causa da inflação e o Zimbábue que tem aquelas moedas de trilhão,
Falei, se eles levam a E inflação quem em é o conta... terceiro? Eu ia chutar o Haiti. Não é o Haiti. Ué, então aí... Gustavo, quer tentar? Achar com o tempo. Se for pela inflação, daqui a pouco a Argentina. Não, a Argentina tá no top 10, mas é o sexto. Não, mas tem mais Pô, tem de país mais 6 pobre. países mais pobres que a Argentina. Essa lista aí, tá? Eu vou De contestar, novo, eu vou no inflação, Conselho de Segurança da ONU para contestar essa lista aí. inflação, desemprego e PIB são levados em conta nesse índice da miséria. Eu deixei claro, é este levantamento que a gente está usando como base. E nesse levantamento, o terceiro país mais pobre do mundo é a Síria. Pô, faz bastante sentido. Para fechar o top 10, tá? Líbano em quarto, Sudão quinto, Argentina sexta posição, Iêmen sétimo, oitava posição para a Ucrânia, nona colocação de Cuba, décima, essa que me surpreendeu, Turquia. Mas aí são eventos específicos. O Líbano, pela explosão no porto, a economia ficou bastante prejudicada. A Turquia, pelo terremoto. A Argentina, pela inflação. São fatores muito Até a específicos. Ucrânia, né? A A Ucrânia tá na Ucrânia guerra. pela guerra, Mas São fatores assim, específicos que colocam um ou outro nessa lista. mas o resto dá para entender bem até. O resto dá para Venezuela, o Iêmen, que também vive em guerra, mas nunca foi um país, né, rico, né? Nunca foi um país que estava ali. Sudão Sudão, vive guerra. Qual é o placar acumulado já? O Felipe deve ter a inflação do Zimbábue de pontos. 4 para o Felipe agora, 1,5 para o Gustavo, é 1,5? 1,5. E eu 0,5 ainda, né? Meio. Eu Não tô- respondeu hoje. difícil hoje. A próxima eu não participo, né? Lembra do formato de hoje. Então foi feita uma negociação, olha aí, ó. Eu vou Não. apelar ao sempre efetivo Conselho de Segurança da ONU, que Sabe resolve todos os que, problemas. sabe Eu que vou. Eu a tenho poder de primeira. veto, já veto. Porque assim, para quem acha assim, a única pessoa que sabe que vai responder é a primeira. As outras não tem como, porque se a pessoa vai É. acertando, então não adianta fazer, não. Quer saber eu fazer a pergunta 4? Faço porque fulano vai responder. Não tem Fazer a como. primeira pergunta fácil. É. É uma questão de contexto. A gente precisava contextualizar e o primeiro acontecimento é esse. Aquela. Gente, assim, a lista é muito difícil de fazer. Então, ela é complicada. Ela é complicada. Mas com anos, assim, aí a gente vai pegando, né? Vai fazendo, vai pegando. E aí, por exemplo, essa Então o daí. Alessandro tem futuro. Quem Todos sabe um dia ele temos, chega lá. todos têm futuro. Todos, todos. É isso. É para dizer Então, sim? É pra dizer isso. sim. Então, finalizado mais um episódio de Podcast Contra a Regra, mais uma vez, agradecendo a professora Carolina Pedroso, que participou aqui da nossa análise sobre o Equador, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Obrigado ao Gustavo Chagas. Até semana que vem. Não fica Valeu, Alessandro. Vou ter que, ao longo dessa semana aí, curar as feridas, mas agradeço pela companhia de vocês e também de quem nos acompanha. Um abração e até a próxima. E aproveitar que o estagiário já acordou, tá ali se mexendo no fundo, para quem tá vendo no YouTube. Tchau, Felipe. Já manda um beijo pro nosso estagiário preferido. O nosso Abraço estagiário. pro Alessandro, Gustavo, abraço a todos os nossos ouvintes. Estagiário, dá um oi aqui para tomar banho. Tá, ele tá tomando banho. Então, um beijo no coração de todos e até a próxima. Quem escuta no podcast que deve se assustar, né? Estagiário é o gato. Quem não conhece o Vamos podcast deixar Contra a claro. Regra, é o Yoda, o meu gato, que já está. Gente, já tá faz tempo aí fazendo parte. Então, Não é nem a primeira temporada dele. não. O Yoda apareceu em 2020, foi quando eu adotei ele, então já tá há bastante tempo no podcast aí. É isso. E ele nos segue no @podcast contra a regra, no @pod contra a regra no Facebook, Instagram, no Twitter, quase falei X, Google Podcasts, no Spotify, no LinkedIn e no YouTube no @podcast contra a regra, que tá ali, ó, olhando para a câmera. É isso. É com essa que a gente se despede e semana que vem tem mais, a gente espera você.